Oi, tudo bem? Oi, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Daqui a pouquinho a Marina já vai entrando e aí a gente já vai começar a fazer essa live. Oi, professor, tudo bem? É um prazer ter você aqui. Ah, maravilhosa. Obrigada, Lu. Olá. Bom, gente, hoje eu vou receber a Marina, que fundou o Instagram Milita Marina. Ela é assistente social. Eu acho que vai ser muito legal essa live. Eu espero que vocês gostem. Ela já vai entrando, aí a gente já começa aqui. Vamos só esperar um pouquinho. Ah, boa, ela entrou aqui. Aqui. Boa. Vamos ver. Ah, foi. Oi, Oi, tudo bem? Como você tudo tá? bem? Tô bem, e Tudo! você? Bem, é um prazer ter você aqui. Ai, Eu acho muito, eu acho muito importante que a gente trate desse tema. Mas queria já começar, enquanto as pessoas vão entrando, já vou falar um pouquinho do porquê a gente está aqui hoje, né? sim. É, eu e a Marina, a gente decidiu puxar essa live sobre gênero e diversidade sexual. E eu acho que esse é um tema que, assim, tem muitos entendimentos possíveis sobre essa questão e, infelizmente, ela ainda é cercada por muitos estigmas, por muita discriminação. Então, eu acho muito importante a gente estar fazendo essa live aqui hoje. E é um prazer estar aqui com você, Marina, que é assistente social, perita social, palestrante, mestrando pela Unesp, mestra pela Unesp, na verdade. Você também foi membro e colaboradora da Comissão pela Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Franca. Então, assim, uma pessoa mais do que qualificada para tocar esse debate. Então, fico muito feliz de te receber aqui e queria já passar a palavra para você. Certo. Eu que agradeço pelo convite, Duda. Fiquei muito feliz de poder estar aqui discutindo sobre isso. É um tema que eu sou encantada em falar, né? Acho que meu histórico aí já diz tudo. Eu sempre gostei de pesquisar sobre isso, então não só pela minha identificação pessoal mesmo com o tema, mas porque eu sempre curti as pesquisas que envolvem essa temática. Elas são muito ricas, assim, e é um assunto inesgotável, na verdade. Assim, eu já falo sobre essa temática, já dou palestras, já falo sobre isso há uns 5 anos praticamente, e é inesgotável, desde que a gente fale dos conceitos básicos, mas dia a dia isso vai mudando. Então, é um prazer estar aqui com você, eu admiro muito seu trabalho, eu acho que é super importante aqui para Ribeirão, e fiquei muito feliz com esse convite. Então, eu sou a Marina, né? Eu sou assistente social, eu sou perita realmente aqui do Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto. Né? Essas perícias são para quando as pessoas estão pleiteando o benefício de prestação continuada. Então, eu trabalho mais para o sócio jurídico. Também sou assistente social em uma instituição aqui de Ribeirão, que se chama Associação Pro Esporte e Cultura. É uma ONG aqui de Ribeirão Preto que trabalha com projetos sociais para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência também. Então, um pezinho no sócio jurídico, um pezinho na assistência e assim a gente vai. Fui membro colaboradora da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero. Inclusive, queria aproveitar e mandar um beijo para todo mundo, tanto da Comissão de Franca quanto da Comissão de Ribeirão Preto, que eu fui membro das duas subseções. Então, foram períodos, assim, super enriquecedores para mim, porque a galera do direito também está mega empenhada nessa luta, tem muita gente potente aí nessas discussões. Então, foi muito importante ocupar esse espaço. A gente fez trabalhos incríveis, mesclando essa questão com educação. Então, trabalhos em escolas, né, a questão dos direitos humanos, levamos isso para frente mesmo, foi muito legal. E isso tudo, um pouco disso tudo, dialoga também com a minha pesquisa, né, a pesquisa que eu fiz no mestrado em serviço social lá na Unesp de Franca, que foi voltada para essas questões da educação sexual, né, do porquê falar sobre educação sexual dentro do ambiente escolar. Lá na pesquisa, mais especificamente, foi com o ensino médio, né? Mas essas questões a gente já trabalhou pelas comissões também, a gente trabalhou tanto com o fundamental quanto com o ensino médio. Mas é sempre mais interessante trabalhar com o ensino médio e a gente enxerga geralmente o porquê que tem tanto tabu, né? Sobre essas questões. Então, falar de diversidade é realmente quebrar bastante tabu e é incomodar muita gente. Então, mas eu tenho que quando a gente dá umas incomodadas é porque tá dando certo, assim, a gente tá no caminho certo. É isso. Bom,
Acho que a gente pode. Eu só queria dar um recado antes, se você me permitir, sobre o CRES. Se tiverem assistentes sociais por aí com a gente, ou se você conhecer assistentes sociais também, pessoal, eu faço parte da chapa Luana Barbosa, que é uma chapa aqui de Ribeirão Preto, que está concorrendo à seccional do CRES, do Conselho Regional de Serviço Social, aqui de Ribeirão. E a gente teve uma primeira eleição no início do ano, mas infelizmente não tivemos quórum suficiente. Então agora a gente vai ter uma segunda eleição, dias 25, 26 e 27 de agosto. Só que para poder votar, as assistentes sociais têm que estar regularizadas no CRES, né? Todas as informações atualizadas. E para atualizá-las tem um prazo até 14 de agosto. Então eu queria convidar todos e todas para conhecerem a Chapa Luana Barbosa. A gente tem uma página aqui no Insta, @ChapaLuanaBarbosa. Lá a gente apresenta todas as integrantes, as nossas propostas. É muito importante o apoio da categoria nesse momento. Então queria agradecer a Duda por, né, permitir esse espaço para poder fazer essa divulgação. Vamos ver se a gente desenrola essa eleição agora. Gente, assim, se eu não me engano, nas eleições de março faltaram só 13 votos, então é muito importante que vocês participem. Mas queria já dar início a esse bate-papo. Eu acho que uma das questões que mais permeiam, assim, essa pauta, essa temática, né, é a dificuldade que as pessoas têm, na verdade, de entender também a separação entre sexo, orientação sexual e identidade de gênero. E eu acho que esse é um bom ponto de começo, assim, para nossa um bom ponto de início para a nossa conversa. Eu acho que tem, né, muitos estigmas que são voltados para isso, principalmente quanto a essa divisão. E aí também depois queria te passar para você comentar um pouco sobre isso, mas primeiro eu também queria comentar. Eu acho que a diferença essencial, né? Primeiro a gente tem o sexo, que são as características específicas biológicas dos aparelhos reprodutores, ou seja, se você nasceu do sexo feminino ou masculino, mas isso com certeza não está vinculado à sua orientação sexual, isso não está vinculado ao seu gênero também. Eu acho que tem uma outra questão também que é relacionada a isso, que são os intersexos, que a gente tem realmente pessoas que nascem não vinculadas a nenhum sexo. Que elas são biologicamente, na verdade, pertencentes a esses dois sexos. E o sexo por si só, né, ele não determina a identidade de gênero da pessoa, ele não determina a orientação sexual. E o gênero já é uma outra questão. Gênero não é um conceito biológico, mas é um conceito muito mais subjetivo que isso. Eu acho que gênero é realmente uma questão cultural, social, é uma construção social. E isso também é um empreendimento que é realizado pela sociedade para transformar aquela pessoa que nasceu vinculada a um homem ou uma mulher. E, infelizmente, isso gera muitos estigmas, muita discriminação e uma dificuldade muito grande, né? Quando você tem essa construção social sendo fiscalizada e reforçada também ao longo do tempo, principalmente pelas instituições sociais, e enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Marina. Sim, eu acho que essa primeira definição que você trouxe, né, a importância de diferenciar os conceitos, é assim, o básico, sabe? A gente tem que partir desse ponto, porque se a gente não conseguir diferenciar os conceitos, a gente não consegue alavancar nessa discussão. E, inclusive, a gente não consegue entender o porquê a gente está discutindo isso. Porque é na hora que a gente começa a construir esses conceitos, né, a entender cada um deles isoladamente, que a gente começa a ter a percepção para poder discutir sobre as questões mais sociais, sobre as relações de poder e tudo mais. Então, assim, o sexo biológico é isso, né? É uma condição biológica mesmo, é uma questão que você nasce, né, de pertencente a um sexo ou pertencente ao outro. Que, falando mais, assim, como nós enquanto uma espécie animal, né, nós também como sendo animais, né, a gente poderia classificar as pessoas, então, em 3 possibilidades de sexo biológico. Machos, fêmeas e algo entre esses dois que seria a categoria do intersexo, né? É interessante, Duda, até a gente trazer essa questão do intersexo, porque muitas pessoas veem que a sigla LGBT tá aumentando as letrinhas, né? E elas não sabem geralmente o que significa o I. E o I é o intersexo, né? Mas assim, tem outra percepção também. As pessoas às vezes olham o intersexo e falam: ai, gente, mas é o hermafrodita, vai ter um pipizinho e uma pepequinha. E não, sabe? Não necessariamente vai ser esse estereótipo que as pessoas acreditam. Muitas vezes a gente pode ter uma pessoa
do sexo, que a gente olhe para ela e veja um homem, identifique, né, o que a gente entende como sendo um homem, e até mesmo com o aparelho reprodutor, com o pênis, né? Só que em algum determinado momento essa pessoa teve que fazer um ultrassom e descobriu que tinha um útero. Essa é uma das variações possíveis de intersexo. Mas existem milhares, como é uma mutação genética, né, uma condição genética, biológica, então existem milhares de variações possíveis, né? Cerca de 1% da população mundial é intersexo, então é uma parcela significativa e eles ganham destaque nessa sigla por conta dessa pressão realmente social de se encaixar ou de um lado ou do outro, né? Então, o sexo biológico ele está ali nos cromossomos, nas características do aparelho reprodutor. Então, assim, tem várias questões, inclusive, que é importante a gente pensar também, quando a gente trabalha com a população trans, que a gente consegue migrar, né? Vamos falar bem assim, migrar de um polo para o outro, então uma pessoa que se identifica com uma forma diferente com a condição biológica que ela nasceu, a gente consegue mudar várias coisas. Mas os cromossomos é uma coisa que a gente ainda não consegue mudar. Então, assim, tem outras questões dentro do sexo biológico que ainda a gente não conseguiu alavancar, mas temos a ciência aí seguindo firme. Quando a gente passa para o outro conceito, né, pensar em identidade de gênero, é interessante porque já linka com a questão do gênero mesmo. E o gênero, ele não está no nosso corpo físico. Se a gente fosse imaginar um ser humaninho, a gente poderia dizer que o gênero é como se ele fosse uma áurea que está pairando assim em cima da gente, mas ele não está no seu corpo físico. O que ele estaria no seu corpo físico? A sua identidade de gênero. Então, a partir de todas as construções sociais do que é ser homem e do que é ser mulher, de como a gente aprende o que é ser homem e o que é ser mulher, a gente se identifica ou com um polo ou com outro, com nenhum desses dois polos, com algo para além disso tudo. Então, as pesquisas mais avançadas, como os estudos de teoria queer, né, do gênero fluido, são possibilidades de identidade que já não se identificam com nenhum desses dois polos. Então, isso seria identidade de gênero. Eu costumo dizer que a identidade de gênero está aqui no nosso cérebro, porque é eu comigo mesma, é como eu me enxergo, como eu me vejo. Diferente da orientação. A orientação sexual, ela já tem uma outra vertente. Sou eu com o outro, é como eu me relaciono com o outro. Então, por que a orientação? É para onde o meu desejo afetivo e sexual se orienta. Então, ele se orienta para homens, ele se orienta para mulheres, ele se orienta para ambos, para todo mundo, para ninguém. Então, a orientação sexual, ela está muito mais ligada ao outro do que a si mesmo. Só que esses conceitinhos, assim, ser heterossexual, ser homossexual, ser bissexual, tá interligado com a forma que você se vê. Por exemplo, heterossexual é o diferente. Então, um homem com uma mulher com um homem. Homo, igual. Então, se você for mulher, por outra mulher. Se você for homem, por outro homem. Mas é sempre a questão do desejo, sabe? Então, essas questões ainda tem um outro conceitinho que fecha esse combo, né, da questão da sexualidade, que a gente pode dizer que é a expressão de gênero, né? Quando a gente entende o que é o gênero, como a gente aprende desde pequenininho, e aí pensando assim, quando você tá grávida e você descobre, passou lá, fez o ultrassom, descobriu, é menina. Então aí a gente pode construir essa história dessa menininha juntas. Então assim, é menina, você vai ser mãe de menina. Qual vai ser a cor do quarto da sua filha? Rosa. Rosa, geralmente. Qual é o primeiro brinquedo que ela vai ganhar? Uma boneca. Quando ela crescer, ela vai poder se relacionar com um homem. Um homem. E um só, de preferência. Assim, que não tenha vários, né? Pra poder ficar tudo bem. Então, assim. Então, ela vai ter o quarto rosa, ela vai receber uma boneca, ela vai poder se relacionar com um homem. E aí, quais as opções de profissão que ela poderia seguir? Serviço social, psicologia, pedagogia, enfermagem, profissões de cuidado. Então, a partir do que a gente entende por ser uma construção de ser uma mulher ou de ser um homem, a gente constrói a vida inteira de uma pessoa. A gente consegue, do momento do nascimento, a gente consegue traçar um panorama até quando aquela pessoa estiver adulta, as expectativas que a gente cria.
E isso é muito difícil de você romper, porque são questões que já vêm sendo repetidas há muito tempo. Não é uma questão que a gente criou hoje, né? É uma questão assim, a gente aprende o que esperar das pessoas tendo o gênero como base. Então, quando a gente vê que as principais lutas, as primeiras lutas dos movimentos feministas, por exemplo, eram poder votar. Então, assim, exercer um direito público e não um direito privado. Né? Ficar em casa é o espaço da mulher, não o espaço público. Então, não conseguir votar. Então, isso tudo já é essa diferenciação do gênero. E a partir disso a gente se molda. Então, a nossa expressão de gênero, ela diz muito de como a gente se veste, de como a gente fala, de como a gente se expressa no mundo, daquilo que você deseja. Então, assim, tem dias quando a gente pensa, eu não vou me arrumar tanto, eu não vou passar maquiagem, hoje eu tô mais moleca. Essa é a nossa expressão. É aquilo que a gente dividiu entre os dois polos, entre o feminino e o masculino. E o feminino está totalmente atrelado a ser mulher. E o masculino totalmente atrelado a ser homem. Por isso que a gente julga quando os homens choram, quando os homens expressam seus sentimentos. Né? Então, tem várias questões aí dentro dessas caixinhas que foram criadas e que vão norteando as discussões. Eu acho muito interessante essa colocação que você faz. Eu acho que na sociedade em que a gente vive, né, o gênero ele acaba se referindo a esses papéis mesmo que a gente vai exercer dentro da própria sociedade, que tradicionalmente, né, são definidos entre homens e mulheres, mas a gente vê que tem várias variações também a respeito disso. Essa semana, inclusive, tive uma formação muito boa a respeito de teoria queer. E eu acho que assim a gente pode entender também que a heterossexualidade, ela também se entende enquanto uma espécie de regra social, né? E também é meio que um produto pedagógico que ele se inicia desde o nascimento e que vai sendo desenvolvido ao longo da vida toda, assim como você coloca. E eu acho que, assim, nessa sociedade, se nascer fêmea, será ensinada a exercer esse papel de gênero de mulher. Ter uma orientação heterossexual. E, nesse sentido, eu acho que sexo, identidade de gênero, orientação sexual aparecem inicialmente como valores, conceitos fechados e pré-construídos. E que são meio que compartilhados pela sociedade como um todo. Enfim, eu acho que dessa forma, se a gente tem uma pessoa que ela ousa questionar seu próprio sexo ou que tem uma outra identidade de gênero do que aquela pré-estabelecida, ou aquela que se expressa sexualmente fora do padrão heterossexual, por exemplo, que essa pessoa estará convidando, né, a sociedade também uma revolução de valores. Eu acho que a gente vive muito isso hoje. Já faz muito tempo que a gente decidiu sair dos armários e não há volta. Eu acho que a gente não tem que voltar para eles. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, para se dizer que existe toda essa construção social, mas que ela vem sendo rompida aos poucos. Que é um processo longo, que a gente ainda tem muitos passos. Assim como eu falei no início dessa live, eu acho que ainda tem... Esse tema ainda é muito permeado por estigmas e por muita desinformação. Então, é muito complicado, assim, quando a gente fala dessa pauta ainda hoje. O preconceito ainda existe de uma maneira muito forte, né? Muito. E o preconceito, assim, ele é difícil de romper porque tá atrelado a muitas outras coisas, né? Então, algumas pessoas têm o preconceito e aí estão mais atreladas a questões de religião. Outras pessoas por outros motivos. Então, tem várias coisas que juntas acabam fomentando esse tipo de preconceito, de discriminação. Acho que a expressão mais atual que a gente pode ter... Só fazendo um adendo antes, assim, não sei se o pessoal que está aqui acompanhando a gente sabe o porquê que em junho foi o mês do orgulho LGBT, né? O mês do orgulho em junho foi porque dia 28 de junho, né, ficou marcado como a revolta de Stonewall, que era um bar, Stonewall Inn, que tem em Nova York, tem até hoje. Era um bar frequentemente, assim, ele é majoritariamente frequentado pela população LGBT da época. E é interessante pensar nisso, porque quando a gente traz isso de que a gente está saindo do armário cada vez mais, aos pouquinhos, cada um no seu tempo, para que as pessoas não se esqueçam de que pessoas LGBTs sempre existiram.
A diferença é que a gente tinha uma sociedade menos acolhedora e que não permitia com que as pessoas olhassem para elas mesmas e se expusessem ao mundo. Então, naquela época, as pessoas ficavam em guetos. Hoje ainda é um pouco assim ainda. A gente ainda tem bares específicos, baladas específicas. Eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que é ruim quando a gente não tem segurança para estar nos outros espaços. Isso eu acho que é ruim. Agora, naquela época, a gente tinha isso tudo ainda muito mais fechado, né? Então essa revolução começou porque a polícia fazia batidas constantes nesse bar. E eram batidas violentíssimas, as pessoas eram presas sempre. E aí isso tudo começou, inclusive nas mãos de uma mulher negra, trans, que jogou ali o primeiro copo nos policiais, nas viaturas, e começou uma revolta que ficou marcada no dia 28 de junho de 1969, né, para que aquilo nunca mais fosse uma realidade que fosse continuada, né? E eu acho que isso tem que se estender mesmo para além do mês de junho para a gente continuar discutindo, porque esses preconceitos, Duda, eu acho que eles vêm se atualizando. E é aí que fica, que para mim mora mais o perigo, sabe? Porque acho que a grande expressão desse preconceito e da LGBTfobia, para mim, ficou muito marcada com a questão da ideologia de gênero. Então, assim, isso para mim é o que marca esse preconceito contemporâneo, sabe? Que na verdade, assim, é mais do mesmo, só que vem tomando outras roupagens, né? Então, esse conceito de ideologia de gênero, ele surgiu para poder trabalhar com a população a ideia de que dentro das escolas ensinava-se sobre como ser gay, como ser lésbica. Eu confesso para você que eu não sei qual é a vantagem disso, porque ser gay ou ser lésbica não é uma coisa muito legal no Brasil, né? Não é uma coisa que você falaria, putz, tem um cursinho ali, eu vou fazer. Não, sabe? Ninguém ia querer. O risco de morte, o risco de violência é tão grande que ser LGBT no Brasil é resistência, sabe? Você tem que se amar muito para conseguir todos os dias acordar e seguir em frente sem quem você é. Então, essa ideia de que as pessoas iriam querer ser LGBTs, iriam querer se transformar em LGBT, sabe? É uma questão muito, muito louca. E mais louco ainda é pensar como que a população comprou essa ideia. E aí eu fiquei pensando, né? Gente, não faz sentido isso pra mim, né? Como é que as pessoas entendem que é possível transformar alguém em gay, lésbica? E aí foi isso que fomentou, foi uma das questões que fomentou a minha pesquisa, né? E aí eu fui falar com os jovens. Fui conversar com eles e a pesquisa foi voltada para o ensino médio, então eram todos ali 17 anos. E aí fui perguntar para eles. Quando eu perguntei para eles o que era orientação sexual, você não acredita que eles me responderam. Que era orientar alguém sobre sexo. E aí eu fiquei pensando, até que faz sentido. Pensa, orientação sexual. O nome, se você for parar para ver ao pé da letra, até faz um sentido, né? Se você não sabe o que significa de fato. Já pensei comigo, nossa, a gente tem que, enquanto comunidade LGBT, a gente tem que mudar esse nome para ontem, né? Porque... E aí eu fiquei pensando, é daí que questões como a ideologia de gênero ganham força. Porque essa questão da ideologia de gênero, ela vem justamente falando isso, que quando você fala de orientação sexual, você está orientando alguém a alguma coisa. Então não discute se é possível virar gay, se é possível virar... Esquece essa parte. É só, estou pressupondo que já é possível e que estamos fazendo isso na escola. Se você for dar um passo atrás e analisar o que é estudado na escola, você já começa a perceber que não tem muito fundamento. Mas é quando você começa a ver que as famílias têm pouco ou nenhuma aproximação com o ambiente escolar, participação no ambiente escolar, aí faz sentido que elas não saibam o que é dado lá dentro. Porque a gente tem a questão da diversidade como um tema transversal, que deveria ser trabalhado. E nessa pesquisa, era numa escola estadual, nessa pesquisa eu conversei com as docentes de algumas disciplinas diferentes. Tanto disciplinas de exatas, de humanas e de biológicas. E assim, todas tiveram a mesma resposta. Olha, eu não falo nada sobre isso, porque quem tem que trabalhar isso é a professora de ciências. Então, assim, trazer essa questão, uma questão tão ampla, tão subjetiva, que perpassa todas as disciplinas, é de fato transversal,
só por uma questão biológica, mais uma vez. Então, quando a professora for explicar ali o corpinho humano, ela vai explicar que é diferente, ela vai explicar algumas questões de reprodução, então vai falar do sexo, só do sexo heterossexual, vale essa ressalva, e depois isso se perde. Ninguém mais fala sobre isso. Então, assim, em que momento eles estão discutindo sobre diversidade? E aí a gente chega num outro ponto. Ser um ser humano completo é expressar a sua sexualidade 24 horas por dia. É olhar no espelho e ver um homem ou uma mulher ou qualquer outra coisa que você se identifique. A sexualidade não é o sexo, não é com quem você transa. A sexualidade é esse pacote completo. É um pacote de identidade, de gênero, de sexo biológico, de expressão, de tudo. E essa é a sexualidade, é um conceito muito amplo. Só o fato de você existir nesse mundo já é estar expressando a sua sexualidade. Mesmo que você seja uma pessoa assexual, que não gosta de se relacionar de forma sexual com outras pessoas. Então, mesmo assim, você está expressando a sua sexualidade. E aí eu fico pensando, né? Como é que esse discurso, então, foi comprado tão facilmente? Esse é um discurso que ele foi comprado justamente para que as pessoas não falem sobre isso. Porque quanto mais a gente fala e pensa sobre essas questões, mais a gente abre horizontes. Mais a gente vai colorir esse debate e as pessoas vão sentir a vontade para ser quem elas são. Então, essa ideia de que você vai transformar alguém em alguma coisa, ela é falha. Você não vai transformar ninguém a nada. Mas as pessoas se sentem mais à vontade para explorar quem elas são. E aí sim, vai ter mais gay, vai ter mais lésbica, vai ter mais bissexual. Mas não é porque eles não existiam. Mas é porque eles não se permitiam. Eles não se permitiam, eles não tinham espaço para poder se sentir confortável, olhar para si, olhar para o outro e falar, é isso. E ficavam vivendo uma vida que não era deles. Então, de fato, quando a gente fala sobre isso, a gente ampliou horizontes. A comunidade LGBT cresce. É a mesma coisa que falar sobre política. Quando a gente fala sobre política e as pessoas encarnam a consciência de classe, entendem qual é o papel, qual é o espaço que elas ocupam e começam a entender quais são meus direitos, quais são meus deveres, aonde eu recorro, se está certo, se está errado, a gente questiona. E eles não querem que a gente questione. Então é a mesma questão, sabe? A educação é a chave para a mudança. Quando você dá a educação, você amplia os horizontes das pessoas, sabe? E isso incomoda porque você começa a esbarrar em questões de poder. Quando você esbarra na questão de poder, necessariamente você vai esbarrar em questões de capital mesmo, né? Então, assim, a gente vai falar de classe social. Então, uma coisa invade a outra. Quem que está no poder? Quem que ocupa a maior parte dos espaços? Não são pessoas LGBTs. Não são pessoas negras. Não são mulheres. A gente está falando de minoria social, minoria simbólica, não minoria numérica, né? Então, assim, por quê? Se juntasse toda essa galera, dava uma revolução. Com certeza. E eu acho que você traz um tema muito importante, que é a respeito do gênero e da orientação sexual no ensino. Não sei para quem acompanhou ou não, mas no começo desse ano, por unanimidade, na verdade, o STF declarou inconstitucional aquela lei municipal absurda que proibia a ideologia de gênero, né? No material que era distribuído pelas escolas do município e também determinava que fossem previamente analisados, né, para barrar os conteúdos que pudessem influenciar os alunos. E eu acho que a gente cai em uma questão que é muito grave, na verdade, porque se você não debate sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, você invisibiliza e oprime muitos grupos. E priva essas pessoas de realmente terem um desenvolvimento livre de preconceitos e de discriminação, que para mim, assim, é um direito, né? E eu acho que, assim, parabéns ao STF por reconhecer que é dever do Estado também garantir o ensino plural. Mas, infelizmente, essa questão, ela vem caminhando, eu acho que, assim como você disse, o preconceito, ele ainda existe, mas ele vem com uma nova roupagem. E ele existe muito massivamente, né? A gente tem diversas pessoas que morrem ainda no Brasil por serem LGBTQIA+. Você tem diversas pessoas que morrem simplesmente pela sua orientação sexual. Quão absurdo é isso?
E essa desinformação que se cria em torno desse tema, eu acho que no fim do dia só gera mais opressão. Então, por isso que eu agradeço tanto a você por topar fazer essa live aqui comigo. Eu acho que esse espaço para a gente debater esse tema, eu espero que essa live alcance diversas pessoas e que a gente conquiste muitas mentes e corações e diga um pouco também, leve um pouco de conhecimento sobre essa pauta. E tem uma outra questão, que assim, dessa nova roupagem, eu acho que a gente vê muito isso aparecendo em discursos, inclusive de diversas autoridades que a gente tem no Brasil hoje. Que mesmo as poucas mulheres que estão no governo, tem muitas delas que reproduzem, e até mesmo LGBTs que estão no governo, reproduzem esse tipo de discriminação. Você vê, por exemplo, a Damares, que lançou aquela famosa frase, né, do menino veste azul e menina veste rosa. Essa frase, que foi declarada pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ela foi amplamente criticada e justamente, assim, eu acho que foi muito justo terem criticado muito essa frase, porque, querendo ou não, ela é uma frase que reforça esses estereótipos. E como a Damares mesmo disse, né, que ela fez uma metáfora com a ideologia de gênero. Mas o que é, no fim do dia, a ideologia de gênero, essa ideologia de gênero que é tão criticada por esse governo? Eu acho que quando a ministra falou, né, que menino usa azul e menina veste rosa, ela está tentando também fixar um conteúdo como se essas cores tivessem um gênero. Como se isso não fosse historicamente estabelecido, mas como se fosse um fato, né? Como se não fosse uma construção social. Não, e o mais louco disso é que ela traz, e o que é a chave dessa questão, é que eles não trazem nada novo. Eles reforçam o que já existe. Então, quando alguém do alto escalão traz uma questão... Gente, se você já viu alguma vez na sua vida um chá revelação, você sabe o que significa o azul e o que significa o rosa. E não é querendo aqui julgar quem fez, tá, gente? Eu acho que isso é uma questão muito pessoal, muito individual. Mas a gente tá falando de discursos do governo, então é de cima para baixo. Não é eu para você que atinge uma pessoa. É deles para um país. Eles estão reforçando uma cultura excludente. Então, se eles não trazem nada de novo, é por isso que esse tipo de reflexão pega na sociedade. Porque só reforça algo que as pessoas já acreditavam. E assim, trago até que eu acho tão importante trazer isso. Para quem não sabe por que eu usei tantas aspas quando eu estava falando de ideologia de gênero, tem uma estudiosa que eu admiro muito, que é a Daniela Rezende. E quando ela fala sobre ideologia de gênero, ela fala que esse termo ele foi criado justamente para atender alguns preceitos religiosos, por assim dizer. E que ele ainda é utilizado para deslegitimar estudos e mobilizações que foram fundamentais, na verdade, para a garantia desses direitos e até mesmo para a liberdade dessa população. Ou seja, não existe uma ideologia de gênero e sim uma distorção do que realmente existe, assim. Então, convido vocês também a lerem a pesquisa dela, muito boa. E eu acho que a gente tem, assim, diversas questões. Infelizmente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, esse tema ainda é muito pouco debatido. Se você for pensar que faz muito pouco tempo que, por exemplo, transexualidade foi tirada da lista, né, dos manuais, na verdade, de classificação internacionais de diagnósticos de doença. Então, a transexualidade era vista como uma doença. E não só isso, mas a própria homossexualidade foi tirada só nos anos 90. Então, ainda é uma história muito recente que a gente constrói, que infelizmente vem sendo, né, pautada todos, vem sendo, como que eu vou explicar? Essa discriminação vem se perpetuando todos os dias. Eu convido a todos também, para quem teve quem tiver a oportunidade, e assim, você encontra em PDF na internet, então é uma leitura fácil de se encontrar, a ler um pouquinho de Paulo Freire. Paulo Freire foi uma pessoa que foi muito massacrada no Brasil nos últimos anos. É um cara referência na educação, então assim, traz uma ideia de uma educação popular, acessível, horizontal. Então, quebrando aquele tabladinho que tem na frente da sala, onde o professor fica acima, mas entendendo que o professor passa um conhecimento e você devolve o seu conhecimento para ele.
E Paulo Freire, por que eu tô falando dele? Porque ele traz justamente o que é ideologia. E como a educação não se sustenta sem ideologia. Tudo é ideologia. Então, eu acho que a gente tem que primeiro entender o que é a ideologia para conseguir entender o porquê que a gente está falando de ideologia de gênero. O que eles fizeram com esse conceito? Né? Qual a ideia deles de associar a ideologia com o gênero de uma forma muito ruim? Porque a palavra ideologia ficou associada a movimentos de esquerda, por exemplo. Então, assim, entender tudo que está por trás, para depois a gente conseguir entender quais são os objetivos de quem criou esse tipo de pauta, sabe? Então, assim, o movimento de pessoas que criou esse tema, né, inclusive foi um advogado que começou a levantar essa questão de ideologia de gênero, era já para dentro da escola. Então, era uma questão que queria cercear os temas que seriam debatidos dentro da escola. Foi gênero, foi sexualidade, mas podia ser outra coisa. Como depois eles começaram a querer cercear o que era dado na aula de história. Então, na verdade, não é só o gênero, não é só a sexualidade, né? Foi como um bode expiatório ali para começar esse desmonte na educação. Então, todos esses eixos estão interligados quando a gente vê, inclusive, que isso não fica só nas escolas de ensino fundamental e médio. Isso se expande para as universidades. Quando eles aproveitam o período de isolamento, né, onde não estava tendo aula, para querer dar o poder para o Weintraub na época, para ele conseguir trocar os reitores das universidades. Isso tudo é simbólico, isso tem um porquê de ser. Então, assim, quando a gente começa a analisar tudo isso de uma forma interligada, interseccional mesmo, essas coisas se interligando, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla. E já aviso de antemão, é uma visão triste, não é legal, tá, gente? A gente está caminhando para um espaço, para uma situação que não é legal, é um desmonte real. É difícil, inclusive, se você parar para pensar, é difícil acreditar que alguém ia querer estar num cargo tão alto para desmontar um país inteiro. É estranho pensar assim. Nossa, mas para que a pessoa ia querer destruir um país inteiro? Não é bem isso. Assim, é o poder, é o dinheiro, né? É o que isso pode trazer, é a ganância, né? Então é muita coisa que vai corrompendo o ser humano nesse caminho e ele vai escolhendo lados, né? E eu fico, Duda, muito triste de analisar essa situação e vendo o papel que a religião toma dentro disso. Porque eu já estive com grupos religiosos, e aí acho que vale também, fica a pesquisa de casa para as pessoas entenderem a diferença entre a religião e a religiosidade, para não acharem que a gente está criticando a religiosidade de cada um. Isso é particular, isso é individual, seja você expressando na igreja, no templo, em qualquer lugar ou na sua própria casa. A questão é a religião, é como ela é aplicada, é como os espaços físicos são criados, quem mantém aquilo e o que ele prega. E eu fico muito triste de ver o espaço que a religião assumiu nesse tipo de discussão. Porque eu vi movimentos de pessoas evangélicas, por exemplo, que já é uma religião um pouco mais conservadora em alguns aspectos, que estavam completamente contra essa ideia de ideologia de gênero, que estavam dispostas a entender o que era tudo isso, e quando entenderam, falaram, pera, isso não faz sentido, sabe? Que discussão mais doida é essa? Então, eu vejo grupos... E como as pessoas também olharam assim para esses grupos de uma forma muito negativa, né? Como que a religião acabou tomando só uma vertente negativa. E a gente sabe que nada tem lado só positivo ou negativo, né? Então, é bem ruim assim analisar tudo isso e ver como isso também foi tomado como um bode expiatório nisso tudo, né? Fortalecendo esses conceitos, colocando na cabeça de pessoas muito religiosas que um grupo estava querendo desmoralizar ou destruir o outro, né? Aquela ideia de você destruir a família tradicional brasileira, sabe? Assim, como que você pensa que porque... como que você pensa que uma pessoa que vai ter direito de se casar, ela vai afetar o direito do outro? Parece que é como se a gente tivesse vouchers limitados para fazer as coisas e as pessoas estivessem disputando, sabe? Então, assim, porque você regulamenta, porque você olha e fala, casamento homoafetivo? Tá, pode acontecer se você quiser. Parece que você tá afetando pessoas que não são LGBTs, que você tá, sabe, querendo prejudicá-las.
Ah, eu vou regulamentar então a adoção por casais do mesmo gênero. Então, pera lá. Então, agora quer dizer que pessoas heterossexuais não vão mais poder adotar? Não, gente. A gente tem uma fila de espera para adoção muito, mas muito maior do que o número de crianças para serem adotadas. E por que elas não são adotadas? Por que a gente não zera essa lista? Porque as pessoas também estão baseando no gênero, na raça, na idade. Então, assim, todos esses preconceitos vão perpassando por todos os espaços da nossa vida, sabe? Eu acho que o exercício é diário mesmo, de parar, pensar, falar, meu, o que isso influencia na minha vida? Sabe? Será que eu tô contribuindo para violentar o outro? Porque às vezes as pessoas acham que a violência é só quando você vai dar um tapa na cara, um soco, um chute. E a violência, ela pode ser tão subjetiva, gente. Pode ser um olhar torto, pode ser uma frase que você falou que dá para perceber. Quem já sofreu preconceito, quem já sofreu a violência motivada por questões LGBTfóbicas, sabe do que eu tô falando. A gente percebe quando a gente não é bem-vindo num espaço, quando as pessoas olham torto pra gente. Então as violências são simbólicas, sabe? Elas não necessariamente são tão concretas como um tapa na cara. Então é um papo assim, um papo pra horas. Pois é. E eu acho que você toca em uma questão muito importante numa fala anterior sua, quando você fala a respeito da representação política, né, do espectro LGBTQIA. E eu acho que, na verdade, as minorias em geral têm muito pouco espaço. Eu acho que em Ribeirão Preto, em especial, essa questão é muito grave. Porque você vê, por exemplo, na história inteira de Ribeirão Preto, só se elegeram 8 mulheres. Sendo que, por eleição, Ribeirão Preto elegia 27 vereadores. Como assim, em toda a história, só teve 8 mulheres? Hoje em dia, a gente não tem uma única pessoa negra na Câmara. Não tem um único vereador do espectro LGBTQIA+. E isso gera uma grande crise, né, na verdade, de representatividade. Não só isso, mas também tem várias consequências, até mesmo administrativas. Você vê, por exemplo, a cadeira que é ocupada por um vereador no Conselho Municipal da Diversidade é ocupada por um vereador que, assim, não está dentro desse espectro, que não tem representatividade nessa pauta, sabe? E tem diversas implicações. A gente tem que pensar também o porquê que, por exemplo, a vedação lá para recebimento de doação de sangue de homossexuais ganhou espaço dentro da Câmara. Por que que coisas nesse sentido ganham espaço na política? E você vê que os espaços, desde a Câmara Municipal até a Presidência da República, são espaços que são majoritariamente ocupados por homens brancos cis. E quão absurdo é isso, né? Você vê que a gente está muito atrasado até mesmo em questão de legislação a respeito disso. Gente, faz um pouquinho mais de um ano que teve a criminalização da homofobia. Um pouco mais de um ano. É muito recente isso. E, infelizmente, né, com essa escalada autoritária e conservadora que a gente vê ascendendo no nosso país, essa questão tem sido muito mais difícil. E essas pautas e esses projetos de lei que mais oprimem do que, na verdade, solucionam algum problema, que a gente nem sabe qual é o problema que existe, né? Ganham um espaço. E, infelizmente, uma grande parte da população acaba não ganhando voz. Então, assim, a gente está em um ano de eleições municipais. Sejam vocês de Ribeirão Preto, de qualquer outro município, também pensem em representatividade quando vocês estiverem votando. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa de cada vez mais pessoas dentro da Câmara e dentro das prefeituras. Você vê uma distância muito grande entre o que a nossa população é e como ela é representada dentro desses espaços de poder mesmo. E já faz tempo que a gente precisa de voz, né? Então... Na verdade, acho até importante a gente pensar por esse lado. Eu acho que a gente não precisa de voz, eu acho que a gente precisa de escuta. Porque voz a gente tem, mas a gente nunca teve espaço para poder ser ouvido. Eu acho que é aí que tá. E eu acho que é extremamente importante trazer essa questão da representatividade na política, porque geralmente quando a gente faz esse tipo de discussão,
e chega nesse ponto, as pessoas falam, ah, mas também, né, não tem, porque não tem ninguém qualificado para poder ocupar esses... Será? E às vezes, se a gente não tiver mesmo alguém qualificado, por que será? Será que é falta de vontade? Porque quando a gente analisa, por exemplo, a população negra ou a população trans também, que a gente não vê ocupando quase lugar nenhum, será que essas pessoas não queriam estar na política, ser líder de alguma empresa, chefes, em alto escalão? Será que elas não queriam? Porque assim, eu acho que no fundo todos nós gostaríamos de algum papel em destaque em alguma coisa que a gente faz e ganhando bem também. Eu acho que essa é uma vontade unânime. Seja o que você pensa em fazer os seus sonhos, mas é estar bem, é estar tranquila, ter reconhecimento. Isso faz bem pra gente. Que é em qualquer espaço que você esteja, seja na política, seja na sua pequena empresa. Será que essas pessoas não têm sonho? Elas não têm vontade? Mas pensa, às vezes essas pessoas não conseguiram nem concluir o ensino médio. Quando a gente fala de Brasil, a nível Brasil, a gente ainda tem uma estatística de que pessoas transexuais, travestis, transgêneros, tem uma expectativa de vida de 35 anos. E isso significa que elas não conseguem nem chegar aos 40, aos 50. Que sonhos que elas vão conseguir construir nisso? E não é só chegar aos 35 muito bem vividos, não. Elas não conseguem completar o ensino médio, gente. Então não é a falta de vontade. Elas não completam porque elas são burras, porque elas não querem estudar, porque elas não querem investir. Não é isso. E mais importante que tudo isso, eu acho que é quando a gente pensar nessa conjuntura, é entender que aquela frase que a gente sempre fala, a sociedade é violenta, a sociedade é preconceituosa, é parar e pensar, quem é a sociedade? Nós somos a sociedade. Nós somos preconceituosos, nós somos violentos. E pode parar para pensar, em algum momento da sua vida você já olhou torto para alguém, você já pensou alguma coisa antes de conhecer aquela pessoa, você já atravessou a rua por algum motivo. Então, assim, é só parar para pensar na sua própria história que você encontra algum momento e não se culpe pelo que já foi, mas se culpe pelo agora. O que você está fazendo para mudar agora? Porque, que nem a gente estava comentando das mulheres que estão na política, como a Damares, por exemplo, e que ainda reproduzem comportamentos machistas, homofóbicos, transfóbicos, né? Mas é importante a gente pensar que pessoas como a Damares cresceram no mesmo mundo que a gente. Não cresceram em Marte. Cresceram aqui também. Então elas também aprenderam a ser assim. Então é uma questão cultural, social, que está enraizada há muito tempo. A gente precisa transformar isso aos poucos. E eu acredito que a gente vem transformando. Eu vejo cada vez mais essa influência jovem entrando em espaços políticos. E assim, do micro para o macro mesmo, eu acho que a gente tem boas tendências por aí de ocupar esses espaços. E falando assim, de grêmios escolares até cargos de fato na política municipal, estadual, né? Já temos exemplos incríveis, né? Como de deputadas, de vereadoras por aí. A Erika Hilton é um exemplo que eu sempre costumo lembrar, porque ela é incrível, né? Sâmia Bonfim. Tem várias pessoas interessantes para a gente poder se inspirar, independente da siglinha ali do partido, mas de o que elas estão ali se propondo a fazer. Que mudança ali pontual, estrutural que elas estão se propondo a fazer. Às vezes só o simples fato delas estarem ali já é uma pequena, grande revolução, né? Com certeza. E eu acho que, assim, enquanto a gente também está falando de representatividade política, a gente tem que pensar que muitas das pessoas ainda lutam pelas suas vidas. Você mencionou, por exemplo, a população trans. Gente, a Associação Nacional de Travestis e de Transsexuais notificou um aumento de 13% nos casos de assassinato de mulheres trans e travestis com relação a 2016. Isso foi esse ano, assim. E é um completo absurdo, né? Porque você vê que essas pessoas ainda estão lutando pelas suas vidas, enquanto a gente está falando de conseguir outros direitos, enquanto a gente está falando de entrar no mercado de trabalho. Eu acho muito importante a gente ter sempre um debate interseccional e transversal a respeito dessa pauta. Porque, para mim, pelo menos, é um absurdo que a gente ainda associe, por exemplo, essa população
que é uma população inteira, que é uma grande parcela, e vamos aqui colocar que a população LGBTQIA é uma grande parcela na nossa população, uma parcela bastante expressiva e muito relevante, sendo subrepresentada, mas não só isso, tendo seus direitos privados todos os dias. Também tem muitos direitos que existem no papel, mas que na prática também não existem. Você vê, por exemplo, a própria lei da homofobia que eu mencionei, que foi aprovada um ano atrás. A lei da homofobia, quantas pessoas deixaram de ser denunciadas por essa lei? Quantas pessoas ficaram sabendo também que essa lei existe? Tem muita gente hoje que nem sabe que homofobia é crime. Quantas violências se gera todos os dias e violências estruturais? Quantas pessoas deixam de entrar no mercado de trabalho por causa disso? E tem também essa questão de que eu falei, que enquanto a gente também está falando de necessidade de ganho de direitos, a gente ainda está lutando pela sobrevivência. E eu acho que isso se expande a todo o espectro LGBTQIA+. Então, assim, queria agradecer. Eu acho que essa live tá muito boa, mas a gente já vai aqui quase batendo 1 hora. Então, Mari, eu queria pedir para você fazer suas considerações finais, agradecer quem você quiser agradecer. Eu acho que a gente pode até dar uma olhada nos comentários aqui, são todos eles muito positivos. A Duda Rocha dizendo que é incríveis, o Edson Cebola, boa noite, Duda. Fico muito feliz assim, com esses comentários. Aqui, ó. A Carla Donato falou: deixei de seguir muitas pessoas que admiravam da minha crença por misturar. Eles votaram em quem quiser, mas nas páginas redes sociais ficavam pregando político. É foda. É difícil mesmo. É difícil. Concordo com você. Duda, eu queria muito agradecer mais uma vez pelo convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Inclusive, essa questão da criminalização é extremamente profunda, dá pra gente pensar em várias coisas, né? Quando a gente pensar o porquê que a população LGBT não está sendo privilegiada com isso, a gente não pode esquecer que a população negra também não é privilegiada com essa lei do racismo. Então tem várias coisas para a gente poder analisar sobre essa questão. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Fico muito, muito feliz mesmo. Eu acho que é um debate muito amplo, como eu disse no começo. A gente não pode cessar essas discussões. E quando a gente planta essa sementinha em uma pessoa, para mim já valeu a pena. Então eu fico muito feliz. Eu criei o Milita Marina exatamente para poder compartilhar as minhas experiências, né, as palestras, os espaços que eu ocupo, as reflexões que eu faço, né, seja no serviço social, seja nesses temas transversais que perpassam, que o serviço social é a vida, né, lida com todas as expressões que a gente vive. Então, quem quiser, fique à vontade para estar lá comigo também, para acompanhar isso. E agora estou colocando um pouquinho dessas minhas expressões também nos meus bordados, né? Já era um hobby que eu tinha e agora estou expressando essas discussões. Esse mês está específico para discutir diversidade, então está sendo muito legal participar de espaços como esse. E logo, logo sai uma coleção específica para a diversidade. E é isso, eu queria muito agradecer. Conte comigo para novas discussões, para novas lives, para a gente estar aqui junto debatendo. Queria também deixar aberto para o pessoal, se tiverem dúvidas, questões que às vezes não ficaram muito bem elaboradas, pode mandar mensagem, tenho certeza que a Duda vai curtir bastante, eu também, estou super à disposição para poder responder. E lembrar, mais uma vez, as assistentes sociais, para não esquecerem da eleição do CRES, hein, gente? Então, se vocês conhecerem alguma assistente social, ou você foi assistente social, se liga, porque essas eleições têm prazo para a gente que conheça a nossa chapa Luna Barbosa aqui no Instagram. É isso. É isso. Não, queria agradecer muito, muito obrigada por você ter topado fazer essa live. Obrigada. Eu acho que foi muito bom esse bate-papo. E, assim, muito obrigada também a todos vocês que assistiram essa live ou que ainda vão assistir também, né? Compartilhem esse conteúdo. Não esqueçam de votar e de regularizar até dia 14 de agosto. Isso. Até dia 14 no CRES. Voltem na chapa Luana Barbosa, conheçam também as propostas, apesar de ser chapa única, eles têm propostas incríveis, então convido vocês, sigam a página da chapa, sigam a página da Marina, e muito obrigada. Então, obrigada, Duda, obrigada, pessoal. É isso, tchau, gente, até mais.